Cá estamos para a nossa sessão da tarde. É o lado. Cá estamos para a nossa sessão da tarde. Esperamos que o almoço tenha sido agradável. Marilene está-nos a ouvir? Deve estar. Pode falar. Sim? Então, agora vamos ouvir a doutora Arlete. Para mim, queríamos antes de mais agradecer a sua presença aqui. Para mim é sempre um prazer ouvir a doutora Arlete. Já trabalhamos há muitos anos, já nos conhecemos há muitos anos. Como eu dizia de manhã, fazemos parte daquele grupo dos dinossauros, não é? Eu sou um dinossauro um bocadinho mais velho. Mas é só um bocadinho também, não é muito. E, portanto, a maior parte das pessoas aqui, que são aqui de Leiria já ouviram falar da doutora Arlete. Ela criou a consulta de desenvolvimento há muitos anos, para vocês é mesmo há muitos anos, algumas se calhar estavam a entrar nessa altura, se calhar para a escola, e alguns se calhar ainda nem tinham nascido, não é? E é muito, muito conhecida exatamente por trabalhar com estas questões, portanto é responsável pela implementação da consulta de desenvolvimento, como eu disse, no Hospital de Leiria e Pombal. Foi coordenadora da Unidade Funcional de Internamento de Pediatria, fez parte do grupo de intervenção precoce durante vários anos e neste momento, agora não está aqui, mas eu vou dizer, neste momento ela já se encontra aposentada, mas continua a trabalhar e, portanto, exerce a consulta de desenvolvimento no fundo no Hospital de São Francisco. E depois, como ela gosta, os dinossauros já têm assim, gostam de usar o seu tempo noutras coisas, eu também me incluo neste grupo. Está também na Associação de Autismo, onde eu também dou lá uma parceriazinha, onde também dá consulta, e também na APPC de Leiria. Portanto, no fundo, são sítios onde nós fazemos trabalho voluntariado. Um bocadinho assim. E, portanto, ela vem aqui, ela é uma excelente comunicadora, e o que vai ajudar, porque ao seguir ao almoço é sempre difícil ouvirmos uma comunicação, e ela vai, no fundo, dar-nos um pouco o ciclo de sentimentos por que passa uma família quando recebe a notícia que tem uma criança com deficiência. Passo-lhe a palavra e vou passar para aquele lado. Boa tarde a todos. Obrigado pelas suas palavras, Célia. Eu sou só uma pessoa que gosta de crianças e gosto de crianças felizes e de famílias também felizes, não é? Que às vezes toda esta problemática da deficiência acarreta nas famílias grandes stresses, grandes ansiedades, problemáticas enormes da dinâmica do dia-a-dia e que interferem com a vida toda de uma família. Porque o crescimento de uma criança com deficiência, às vezes fazemos o diagnóstico à nascença e depois esquecemos que estas crianças vão crescendo e os pais vão ficando velhos e as necessidades vão sendo outras e as famílias vão tendo outras necessidades e todos nós temos que tentar dar resposta às diferentes etapas e aos diferentes crescimentos das crianças e das famílias. Eu por acaso, não abrangi muito o problema do stress familiar, e falei mais nesta abordagem das más notícias e trago-vos aqui algumas definições do que é que são más notícias. Uma má notícia é qualquer facto ou informação que modifique de forma negativa o bem-estar, qualidade, estilo de vida, equilíbrio biopsicossocial e o curso de vida presente e futuro. E segundo este autor, que é um dos autores mais, se forem à literatura, mais referidos em todos os artigos, resulta num déficit cognitivo, comportamental ou emocional da pessoa que recebe as notícias e que persiste por algum tempo após estas terem sido dadas. Eu costumo dizer sempre nas minhas apresentações uma frase do Tolstói que vem é a primeira frase do livro da Ana Karenina, que eu digo sempre, quem me ouviu falar já me ouviu falar muitas vezes nisto. Todas as famílias felizes são iguais, as famílias infelizes, cada uma é infeliz à sua maneira. E eu acho que isto refere tudo, e no fundo é uma frase, mas que no fundo documenta realmente o que é a diferença entre as diferentes famílias da recepção de uma notícia que vai perturbar realmente a sua vida para sempre. Porque a notícia de um filho com uma deficiência, de um filho idealizado, é sempre uma notícia que altera gravemente, emocionalmente, o pai, a mãe,
E depois nós temos as diversas atitudes que vocês sabem, não é? Que a primeira fase a negação, o ir procurar outras opiniões, a revolta, porque eu, o que é que eu fiz para merecer isto, todos estes tipos de atitude, até a aceitação. Mas infelizmente há famílias que não passam por este luto que é fundamental. Como nós cometemos uma perca, é fundamental que a gente, quando tem uma perca importante na nossa vida, a gente consiga fazer o luto. É evidente que a saudade fica, mas nós conseguimos dar a volta, porque também não vale a pena estar revoltado toda a vida. Mas há famílias que, infelizmente, se mantêm revoltadas toda a vida. E na minha vivência, eu vou-vos falar assim, eu tenho encontrado famílias magníficas, extraordinárias, e que realmente conseguem dar a volta e serem extremamente positivas com as suas problemáticas, e famílias que se mantêm na negação e escondem as suas crianças ou escondem os seus adolescentes para toda a vida. E nós todos, eu e a Célia, sabemos que isto é uma verdade, e eu tenho encontrado isto os anos que eu tenho trabalhado, tenho encontrado isto diariamente. É evidente que quando nós estudamos, eu formei-me em 76, quando eu tirei o meu curso de medicina, ninguém nos ensinava a dar más notícias. Ensinava-nos a semiologia das hepatites, das encefalites, das meningites, a tratar insuficiências cardíacas, mas ninguém nos ensinava a falar com as pessoas, a dar más notícias. E nós, as pessoas não têm ideia, eu não estou a dizer, eu tive professores de medicina extraordinários, mestres, verdadeiros mestres da medicina. E eu isso digo muito. Eu costumo dizer que nós somos um misto, e nos diapositivos que eu tenho aqui, isto para mim, nós somos um misto de várias coisas. Nós somos um misto dos nossos genes, e os genes mandam muito. E cada vez nós sabemos que os genes mandam muito, mas muito. Mas depois também nós temos um percurso. Nós nascemos com determinados genes, que os nossos pais, as nossas mães e os nossos avós nos transmitiram, mas depois também temos de ter a sorte. A sorte é escapar, como eu costumo dizer. Temos de ter a sorte de ter nascido de uma mãe que não fuma, que não bebe, que não tomou drogas, que não tomou varfarina, que não tomou antiepiléticos, que não tomou heroína nem cocaína. Eu costumo dizer, está a pensar em engravidar ou está em idade fértil, não beba. Porque a agressão pelo álcool é a causa das causas no mundo inteiro, a causa mais frequente atrás do desenvolvimento adquirido é a ingestão de álcool na gravidez. E depois o déficit de ferro. Se a gente for ver, se a gente desse ferro às crianças todas do mundo, havia muito menos casos de atraso de desenvolvimento. O ferro, portanto, as condições nutricionais. Portanto, nós temos de ter essa sorte de ter bons genes. Temos de ter a sorte de nascer num ambiente, no fundo, na nossa incubadora, com todas as qualidades e sem agressões. Também não ter sofrido agressões de vírus, como o citomegalovírus, a toxoplasmose, o herpes vírus, mas principalmente o citomegalovírus, que é um dos grandes causadores de paralisia cerebral. Muitas das paralisias cerebrais que previamente não tinham diagnóstico, hoje sabe-se que são secundários a infecções por citomegalovírus, de não ter uma malformação do nosso cérebro, uma alteração logo ou muito precoce, que dá normalmente malformações graves, ou então depois alterações da migração neuronal, as tais displasias, portanto, que são... porque a gente tem que ver que o cérebro vai-se organizando logo numa fase a partir das 4, 6 semanas, e pode haver aquelas malformações graves, ou não encerramento, com as anencefalias, ou as espinhas bífidas, e depois, no crescimento da organização dos neurónios que vão atingir as diversas vias, uns podem ficar aos montinhos, outros podem ficar mais desorganizados, outros podem não formar as camadinhas certinhas, e tudo isto vai ter implicações. Portanto, isto é como eu costumo dizer, a sorte é escapar, e depois temos que nascer bem. Temos que ter a sorte de nascer numa maternidade, com bons cuidados de saúde, sem apanhar uma infecção por Streptococcus B. Esperemos que haja vacinas rapidamente para o Streptococcus B. O Streptococcus B é um bichinho tramadão. Eu sou médica, portanto, eu estou-vos a falar para vos explicar que isto tudo pode dar causa a más notícias. Isto é uma coisa muito abrangente, se eu estiver a ser chata, vocês interrompam.
O streptobé, hoje em dia, já se faz o rastreio do streptobé a toda a mulher na gravidez. E na mulher, há muitos centros, e eu defendo isso, eu não faço medicina neonatal neste momento, mas há muitos centros onde as mulheres que têm streptobé positivo fazem logo profilaxia e fazem antibiótico. Mas antigamente, a infecção por streptobé era uma das causas mais frequentes de sepsis, de infecção grave do bebê, e que dava meningites neonatais e que eram completamente assustadoras. Podiam dar epilepsias, paralisias cerebrais, o caso das sarocas, por exemplo, com infecção por streptobé, e tantos meninos que a gente conhece, o Ricardito, tantos meninos são infecções por streptobé. Pronto, crianças que nós conhecemos que têm sequelas graves de streptobé. E depois temos que ter a sorte de não ter mais asfixia. Embora nós hoje se saiba que a maior parte... Vocês tenham filhos. Eu estava a dizer que ainda não é mãe, sai daqui a pensar, não quero ter filhos. Não, tenham filhos. Eu sabia isto tudo e fui mãe de 4. Portanto, não, eu acho que é importante que quem pode ter filhos e os sabe educar, os tenha. Isso é que eu acho que é importante. Se não viramos a balança ao contrário. Eu não sou racista, por amor de Deus, não tomo. Mas eu acho que quem tem capacidades para ter filhos e para lhes dar educação e para lhe dar cuidados e para lhe dar amor e para lhe dar educação, é fundamental que lhe dê. E portanto, tudo isto, e depois, lá está, temos de ter a sorte de não ter uma meningite ou uma encefalite, ou não ter uma doença genética. Portanto, isto tudo podem ser causas para más notícias para um bebê. Para um bebê que nasceu com problemas. Ou então, mais tarde, naquelas situações em que o diagnóstico é mais tardio, como as perturbações da linguagem e da comunicação, que normalmente o diagnóstico só é feito na fase da aquisição da linguagem, por volta dos 2 aninhos, às vezes um bocado mais cedo, 2, 3 anos, como são os casos das perturbações de espectro do autismo, ou as perturbações da linguagem, que muitas vezes é evidente que só depois da criança habitualmente ter adquirido a linguagem é que se faz esse diagnóstico. E depois temos os outros diagnósticos todos das dificuldades específicas da aprendizagem, que embora que são menos graves, mas que podem ser extremamente perturbadoras para uma família e para uma criança. Porque ainda por cima, estes casos de dificuldades específicas, por definição de dificuldades específicas, não há déficit cognitivo, portanto estas crianças têm perfeita noção das suas dificuldades, sentem-se diferentes e não percebem porque é que são diferentes. Porque é que o outro aprende a ler e lê fluentemente e eu não leio? Porque é que eu não aprendo a matemática e tenho dificuldades com a matemática? Porque é que eu, no caso da perturbação do desenvolvimento da coordenação motora, porque é que eu tropeço nos próprios pés, tenho uma letra desgraçada que ninguém consegue ler, com uma disgrafia desgraçada e os outros têm a dizer, não li uma letra toda linda, ali fluente. Tá? Porque é que eu, no futebol ninguém me quer porque eu não tropeço nos pés e não consigo dar um chute na bola? Isto interfere na autoestima destas crianças, na autoestima das famílias. Portanto, isto é o que eu vos quero transmitir. É que a maior parte das problemáticas da deficiência nas crianças e nos adolescentes e nos jovens não é porque os jovens querem, não é porque sejam preguiçosos, fazem parte de perturbações do neurodesenvolvimento, ou de causa genética, ou mesmo de causa biológica, mas depois, isto é um determinismo? Não. É evidente que tudo o resto influi. Influi o ambiente em que estas crianças que são criadas, na família que têm, na escola que têm, nos agentes educativos, nos apoios, nos estilos parentais, na sociedade que têm. É evidente um menino com uma trissomia 21, que nasce na cidade de Leiria, que tem intervenção precoce desde que nasce, que tem terapia da fala e da comunicação desde os primeiros tempos, que tem terapia ocupacional ou psicomotricidade para melhorar a sua hipotonia, é muito diferente de uma criança com uma trissomia 21 que nasce na Síria, em guerra, que não tem comida, que não se lhe dá ferro, que não se lhe dá ácido fólico, que não se lhe faz o despiste. Isto para vos explicar que, mesmo o caso da dislexia, e o caso destas perturbações específicas, o caso da perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, nós sabemos que são genéticas, e hoje estão identificados o gene da dislexia, os genes da perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Portanto, esses genes estão identificados. Nós sabemos as alterações neurobiológicas que acontecem nestas entidades, mas sabemos que uma intervenção adequada, uma escola adequada,
a família adequada, o treino, estas crianças melhoram e a situação pode se reverter e inverter. Portanto, vamos trabalhar e ajudar estes meninos. Vamos voltar às más notícias. Isto para estava é que eu sou assim, me ponho a falar e nunca mais me calo. E acho que pode falar. Mas eu quero que eles também ponham questões. Vamos falar às más notícias. Eu conto sinceramente, quando fiz o meu curso, ninguém me ensinou. E nós tínhamos uma coisa terrível quando fazíamos prática clínica, que era, nós fazíamos as visitas médicas com a equipa toda, de cama a cama dos doentes, em público. Portanto, não havia, a visita não era privada, era exposta. Isto era assim no meu tempo. E isto é o que pior há para dar más notícias, não é? Portanto, nós sabemos que, no caso das crianças, é fundamental se esta criança tem 2 cuidadores, pode ser o pai e a mãe, pode ser o pai e o companheiro, pronto, mas tem 2 cuidadores preferenciais, esses 2 cuidadores têm que estar lá quando a gente dá a má notícia. Só se de todo não for possível. É fundamental que os cuidadores estejam lá os 2, é fundamental que a criança esteja junto deles, de preferência ao colo deles, ou junto deles se for um menino mais velho. E às vezes é difícil, mas pronto, pelo menos os 2 cuidadores, mas nos casos dos meninos mais pequeninos, eu acho que é importante que o bebê esteja ao colo dos pais. Nos mais velhos, às vezes, isso é mais complicado. E é fundamental que seja num ambiente isolado, com um médico que eles tenham confiança e com que eles já tenham estabelecido alguma relação, em que, com tempo, que é uma coisa que, por exemplo, nos hospitais não há, tempo, todo o tempo do mundo, porque a gente tem que fazer silêncios, tem que esperar que os pais chorem, tem que esperar, tem que lhes dar lenços de papel se for preciso, que às vezes é preciso, ou oferecer água. Temos que perceber quais são os problemas que os pais equacionaram dos seus filhos, quais são as expectativas que os pais têm para aquela criança. Eu, por exemplo, ontem pediram muito para eu ver um menino, à tarde. Um menino que eu não conhecia. E que há uma perturbação do espectro autista, mais um. E um menino pequeno, com 2 aninhos. E eu entrei na PPDA e isto são muitas horas de ver meninos, e eu entrei, o menino estava a brincar, ele é um autista, é uma pessoa, olha, é séria também, gente, olha, é um autista, não temos... Há meninos muito cinzentos, nas perturbações da comunicação, há meninos muito cinzentos em toda a parte do mundo. Aqueles meninos têm alguns traços, pode ser, pronto, aqueles meninos, principalmente os autismos de alto funcionamento, que antigamente chamavam Asperger, agora a DSM-5 acabou com a Asperger, saiu, saltou, as Asperger deixaram de haver, agora são todos perturbações do espectro do autismo. E eu estive com estes pais, não lhe consegui fazer nada, estive com estes pais quase 2 horas. E depois, qual não foi o meu espanto? Porque eu achei que os pais vinham já a suspeitar que o menino tinha... Os pais não tinham perspectiva nenhuma do menino. Achavam que o menino só tinha um atraso de linguagem. E eu achei que cometi um erro enorme. Porque eu achei que eles vinham... Que mesmo marcaram consulta para ali. Tinham sido sinalizados pelo educador. Eu achei que eles já vinham mais ou menos preparados para a notícia. E eu percebi que quando dei a notícia, eu dou as notícias. Há pais que se zangam comigo muito e que não voltam durante anos. E depois voltam e pedem desculpa e andaram por aqui e por ali. Eu nunca me zango com os pais. Porque eu também não sei qual seria a minha reação se me dissessem uma coisa dessas. Eu acho que os pais, esta coisa dos médios, eu acho que os pais têm todo o direito a ter uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta opinião. E não me ofendo nada com isso. Só acho que devemos, e isso eu insisto, acho que devemos orientar os pais para coisas corretas, para conhecimentos científicos baseados na evidência, e não andar como os disléxicos a pôr lentes, que não fazem nada e só fazem gastar dinheiro, os autistas a fazer dietas malucas, ou aqueles programas de 60 horas por semana que ninguém aguenta. Pronto. Nós temos que ver, e os técnicos são para isso, nós temos que estudar, temos que nos basear na medicina baseada na evidência, nas coisas que estão realmente, que há evidência que são eficazes, que a gente sabe que é a terapia da fala,
terapia da fala, no caso do autismo, terapia da fala, não só, mas terapia da fala, de comunicação, não é? Pronto, esse é o nosso dever, dizer não, esta coisa, por exemplo, não dá vacinas, que eu tenho muita mania das vacinas, que o autismo é as vacinas, que é uma moda que não é nada, não tem nada, o autismo não tem, tem muito genética, aliás, hoje que todos os dias estão a ser identificados genes ligados à perturbação do espectro do autismo. Portanto, isto é preciso um tempo ilimitado, e às vezes foi o que eu ontem, eu por exemplo, avaliei, eu ontem depois daquela consulta saí de lá mortificada, porque eu avaliei mal aqueles pais. Eu achei que aqueles pais tinham alguma percepção da problemática e não tinham. E o diagnóstico que eu lhes dei, que eu acho que tinha que lhes dar, porque eu ali não tinha qualquer dúvida que era uma perturbação do espectro do autismo. Se eu tivesse dúvidas, eu não era afirmativa. Mas eu não tive qualquer dúvida, eu tinha que dar esse diagnóstico, mas aquilo caiu-lhes como um tremor de terra, uma bomba em cima. É evidente que eu tive que lhes dar tempo, para eles amadurecerem, e é muito importante nós depois termos algum apoio para dar a estes pais, seja psicológico, seja orientá-los para aquelas associações dos pais em rede, mas às vezes os pais precisam de algum tempo para digerir a informação. Não vão logo. Precisam de algum tempo para digerir esta informação. Seja deixar-lhes a porta aberta, que eu disse que é o mais importante. E depois temos que ter isto, temos que ter a abertura social. Não nos podemos ser nem muito paternalistas, temos que ser técnicos, não é? Mas também não podemos ter aquele distanciamento que alguns... Pá, o filho é teu, o problema é teu, quer dizer, tem que haver algum envolvimento emocional, não é? Porque senão... E depois dar espaço aos pais. Uma das perguntas que esse pai me fazia ontem era se ele ia casar e ter filhos. Estão a ver? Um menino de 2 anos. É muito difícil responder esta pergunta, não é? Mas os pais fazem estas perguntas como uma paralisia cerebral. A primeira pergunta que me fazem: ele vai andar? O que eu disse foi: ele tem alguns critérios de bom prognóstico, já tem linguagem e tem 2 anos, é verbal, portanto que é um critério de bom prognóstico, tem uma boa família, começa a intervenção cedo. Portanto, o que eu posso dizer é isto, eu não posso dizer muito mais, não é? Portanto, cada um temos que adequar a situação, e é importante que todos nós tenhamos formação científica, estejamos capazes de dar estas respostas aos pais o mais seriamente possível e não mandar palpites para o lado, coisas... Eu às vezes os pais fazem, vocês nem fazem a mínima ideia, as coisas que os pais me perguntam, as coisas mais... a quantidade de sódio da água da luz, qual a água que podem dar aos bebés para beber. Eu quando não sei, digo, não sei. O pai vai me informar. O que eu sei é que a água dos bebés deve ter menos que X tal becos de sódio. Mas os pais fazem umas perguntas que fazem bem. Ninguém sabe, tem conhecimento de tudo. Mas nestas coisas do desenvolvimento, o que eu acho é que se nós não tivermos a certeza das nossas afirmações, o melhor é não dizer nada. Ou não responder e fingir que deixámos a pergunta para o lado, que isso é uma boa estratégia, que é o que eu costumo fazer. Fingir que nos esquecemos da pergunta. Isso nos exames também dá. Também dá resultado. Se o examinador estiver distraído, se não estiver distraído, então, e aquela pergunta que eu lhe fiz e que acho que se esqueceu, não é? Pronto. Ou então respondemos aquilo que sabemos, ou dizemos mesmo que não sabemos e que vamos estudar e que vamos ver. Porquê? Ninguém sabe tudo, ninguém tem o conhecimento na mão. E isto é muito importante. Deixar a porta aberta, manter um seguimento, dar documentação e dizer assim: agora o que vamos fazer? Vamos ter calma, vamos digerir, vamos orientar para os apoios que há, para a intervenção precoce, para a terapia fala. Também não podemos fazer o diagnóstico e ficarmos quietos e não intervir. Pelo menos estes pais percebem que há alguém que lhes pode ajudar nesta dinâmica. Mas tudo isto tem que... Às vezes não pode ser tem que ser seriado. Eu costumo eu não dou o meu telefone, porque senão não faço... Aliás, estou com o telefone estragado. O meu telefone é a maior porcaria que existe. Ainda por cima foi-me aconselhado para a minha filha, que é da área da multimédia, mas pronto. Comprei um barato, pronto, não interessa. Eu não dou o meu telefone, eu não dou.
mas dou o meu e-mail. Dou sempre o meu e-mail. E habitualmente, às vezes perco alguns e-mails, mas habitualmente respondo aos e-mails. Às vezes tarde, 2, 3, 4 dias depois, porque chego muitas vezes tarde da casa e às vezes já não tenho cabeça, mas tento sempre responder aos e-mails dos pais. Eu acho que o dar o e-mail é uma coisa importantíssima. Eu telefone não posso dar, porque senão não fazia mais nada, senão falar ao telefone. Mas no e-mail é uma coisa que eu posso digerir, e posso pensar, e posso ponderar o que vou responder, e posso dizer. Dou sempre o meu e-mail. Isto são, realmente, em síntese, as propostas deste senhor: dar notícias em privado, com tempo e sem interrupções, identificar as informações, foi o que eu não fiz ontem, as informações já conhecidas pelos pais, perceber a informação desejada, dar pausas, ouvir e responder às dúvidas e receios, identificar as respostas emocionais, reconhecendo e valorizando, e planear os passos seguintes e o acompanhamento futuro. Pronto, isto no fundo era o tema. Isto a gente já falámos disto, que isto é o diagrama que eu apresento sempre, que são aquilo que todos nós precisamos, mas sobretudo uma família. E as famílias cada vez têm menos tempo para os filhos, cada vez trabalhamos mais, já trabalhámos 35, agora vamos trabalhar 40, e se levantamos a garimpa, vamos para a rua porque ficamos desempregados, e as famílias vivem num stress desgraçado, com medo do amanhã, com as angústias, e tudo isto interfere nas dinâmicas das crianças, e se interfere na dinâmica das crianças normais, muito mais interfere nas crianças com deficiência. Porque as pessoas não fazem a mínima ideia do que é ter uma criança, por exemplo, uma paralisia cerebral. Com as limitações motoras, o tempo de alimentação, que pode ir às vezes de 1 hora a 1 hora e tal, os banhos, o vestir. Muitas destas crianças, isto é uma coisa, por acaso não se trouxe esse dispositivo e depois arrependi-me, porque nós em desenvolvimento, muitos de vós não são da área da medicina, não é? Mas nós em desenvolvimento, nós não temos áreas, nós não temos uma paralisia cerebral, nós não temos uma dislexia, nós não temos um autismo, nós não temos uma perturbação da linguagem. Nós temos uma criança que tem uma paralisia cerebral e que depois também tem um déficit normalmente sensorial ou de visão, ou um estrabismo, dificuldades, uma coisa que as paralisias cerebrais têm e que as pessoas não notam e que os terapeutas trabalham muito, as dificuldades da profundidade e das percepções. Muitas destas crianças têm imensas dificuldades nas percepções e na estruturação espacial. Têm dificuldades em termos auditivos, têm dificuldades também no planeamento motor, e depois têm epilepsias que podem agravar a sua doença de base. Portanto, não há doenças puras em desenvolvimento. E uma criança com dislexia, normalmente, tem também associado um déficit de atenção. Pode também ter uma perturbação do desenvolvimento da coordenação motora, que são estes miúdos assim desajeitados que eu já referi, que não conseguem agarrar nos talheres, que escrevem com uma letra desgraçada, que andam sempre a partir tudo e a dizer: ele é um desajeitadão, passa a vida a cair, ó doutora, está a encontrar as coisas, parece que nem vê o que está à frente dele, é um desajeitadão, anda sempre todo negro, todo amarelado. Mas isto é uma observação do desenvolvimento da coordenação. E se a gente explicar aos pais que isto não é porque ele é assim, não é porque faz de propósito, melhora esta relação. E essa é a nossa obrigação, é explicar aos pais. Portanto, mesmo na perturbação do espectro do autismo, 30% das crianças com autismo vão ter epilepsia. E dentro do autismo, como sabem, o déficit cognitivo é muitíssimo frequente. A grande maioria das crianças, 70%, tem déficit cognitivo. E depois não têm só isso. Muitos deles têm comportamentos obsessivos ou compulsivos, com rituais, que têm que ir por ali, que têm que pôr os sapatinhos assim, que têm que sentar naquele lado, que têm que ter o boneco X ou a pulseirinha X, e que se aquilo não acontece, ai daqui del rei, que tem grande, isso por definição do autismo, tem grande hipersensibilidade a tudo quanto é sensorial, aos sons, às texturas, à luminosidade, e é muito difícil, por exemplo, levar-se a um centro comercial, ou a uma festa, ou ao circo, porque as crianças têm grandes... Muitas destas crianças têm problemas. É uma das coisas, das queixas, e que às vezes não é o diagnóstico de autismo que preocupa os pais. O que preocupa os pais é dar de comer àquela criança, porque aquela criança só come arroz branco e massa branca. Eu tenho meninos que só comem arroz branco e massa branca.
Mais nada. E isto é extremamente... E que não conseguem comer comida inteira. Uma verdura. Tem aquilo que nós chamamos estas neofobias, estas fobias, coisas a novos alimentos. E que não conseguem... Já viram o que é uma mãe que não consegue dar comida aos seus filhos? E que há miúdos que depois, por exemplo, no prato só comem primeiro o arroz, depois o peixe. Pronto, isto tem rituais, tem que sentar. Portanto, não há diagnósticos puros em desenvolvimento. Há um contínuo de perturbações. E quando nós fazemos um diagnóstico destes, temos que ir à procura das outras coisas todas. Muitas das crianças com perturbação de hiperatividade com déficit de atenção vão ter dificuldades de aprendizagem, vão ter comportamentos de oposição e desafio, e às vezes não é o déficit de atenção que perturba mais a família, é os comportamentos de oposição e desafio constantes, que desgastam. Não faço, não vou, não quero, vem tomar bem, não vou, não vou, não vou. A oposição, o desafio constante, 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 constante. Isso é que desgasta as famílias. Portanto, compreendem que um diagnóstico de desenvolvimento é sempre, de uma perturbação de desenvolvimento, é sempre um stress desgraçado para estas famílias. E estas famílias deviam ter direito a apoio psicológico, apoio de técnicos. Pode não ser psicólogo, mas pode ser de técnicos. O técnico está mais perto daquela família. Nós, na intervenção precoce, fazíamos muito isso. No fundo, era o responsável de casa. É o responsável de casa, chama-se mesmo assim, que é que no caso, por exemplo, de uma criança que tem sobretudo perturbações de comportamento, pode ser a psicóloga. No caso de uma criança que tem uma perturbação da comunicação, pode ser uma terapeuta da fala. No caso de uma criança que tem dificuldades, tem um atraso global de desenvolvimento, é a educadora. Noutro caso de uma família, por exemplo, que tem graves carências económicas e familiares e em que há perturbações gravíssimas da dinâmica familiar, pode ser a técnica de serviço social. E em que todas elas têm, no fundo, uma filosofia de intervenção mais ou menos comum, sabem as regras básicas e as etapas do desenvolvimento e sabem detectar os sinais de alarme e diagnosticar as situações mais graves e pedem ajuda aos outros técnicos da equipa. Isto são alguns números que são impressionantes. 1 em cada 10 crianças tem problemas que afetam o seu desenvolvimento. E 1 a 3% das crianças abaixo dos 5 anos. Estes são os números da Unesco e da ONU. Não sei se vocês conhecem estes números, mas 650 milhões de pessoas com deficiência no mundo inteiro, são 10% da população mundial, 20% nos países pobres. E estas crianças com deficiência têm um risco aumentado de abandono, de institucionalização, de maus tratos, além da estigmatização e exclusão, maior risco de ser mulher ou criança, principalmente nos países onde as mulheres e as crianças são tratadas. 80%, mas isto é mais ou menos global. 80% de mortalidade, mesmo em países em que a mortalidade abaixo dos 5 anos é inferior a 20%, e 98% das crianças com deficiência nos países em vias de desenvolvimento não frequentam a escola, portanto não têm apoios, e 30% das crianças da rua têm qualquer tipo de deficiência. Portanto, isto são números enormes. Quando a gente fala em deficiência cognitiva, eu vou, não sei se alguns de vocês têm estas noções, mas nós normalmente fazemos a avaliação cognitiva, faz acima dos 6 anos, normalmente com testes de inteligência, com a VISC-3, que já está aferida para a população portuguesa. Nos mais pequeninos, nós podemos usar a Griffiths, que não nos dá propriamente QIs, mas dá-nos QDs, mas também há um teste de inteligência para os mais pequeninos, também pode ser usado. Nós falamos em deficiência mental ou déficit cognitivo quando há 2 desvios padrões abaixo da média, portanto um QI ou um QD de mais ou menos 70, mais ou menos 5,70, porque depois há diferença entre os ingleses e os americanos. E os ingleses, por exemplo, não falam em deficiência mental, enquanto que os americanos falam. Os ingleses falam só em dificuldades de aprendizagem. Globais, quando há déficit cognitivo, específicas quando o nível cognitivo é acima dos 70. Mas não pode haver só, para se fazer um diagnóstico de déficit cognitivo, visto que só não interessa, quer dizer, interessa, claro que interessa, mas é preciso haver uma perturbação da comunicação, ou na capacidade de prestar cuidados próprios, ou na organização da vida familiar e social, no uso de recursos comunitários, no autocontrole, nas aptidões escolares e funcionais, no trabalho, no ócio, na saúde e na segurança. É por isso que, normalmente, é importante nestas crianças em que nós temos déficits cognitivos, fazer outro tipo de avaliações, como, por exemplo, há muitas outras, como a Vinland,
que é uma escala que avalia as capacidades adaptativas, que não é aplicada às crianças, é aplicada aos cuidadores. Há Vinelands para aplicar aos pais e Vinelands são questionários e que avaliam as capacidades adaptativas destas crianças. O que é isto das capacidades adaptativas? Nós, no fundo, temos, assim, esquematicamente, temos o hemisfério esquerdo a funcionar mais para a leitura e para a escrita e para a linguagem, e o direito mais para estas capacidades mais adaptativas, que nós chamamos de visão e motricidade. É a capacidade que nós, como homens, tivemos de arranjar o arado, de arranjar a enxada, de arranjar o pré-histórico, de arranjar o... como é que se chama? Esqueci-me. Aquela coisa, em sílex, em pedra, o machado. Pronto. Portanto, isto são capacidades adaptativas, a capacidade de inventar o fogo, a capacidade de... Portanto, isto são tudo capacidades a capacidade que a criança... A capacidade adaptativa no bebê pequenino, por exemplo, a gente testa pela capacidade que a criança tem em fazer os puzzles, em ter atenção às imagens, em modificar o meio ambiente, em puxar o cordelinho, por exemplo, para conseguir chegar à argola. Portanto, isto tudo são capacidades, é a capacidade que a criança tem de se organizar do ponto de vista motor ou do ponto de vista de linguagem para chegar a qualquer coisa, para modificar o ambiente a seu favor, não é? Dentro das coisas que necessita. Pronto, isto são conceitos que estão aqui. Pronto, eu devo dizer que os intervalos mais ou menos 5, porque é variável de literatura para literatura. E há literatura que só fala em déficit cognitivo abaixo de 70 a 75, ligeiro, e abaixo de 50 a 55, grave. Isto é mais a inglesa, cá da Europa. Nos Estados Unidos, eles classificam entre 50 e 55 a 70% ligeiro, entre 35 e 40 e 50 e 55 moderado, depois o grave, que muita gente traduz por severa, porque em inglês é severe, mas severe traduz por grave. Em português é grave, e depois os déficits cognitivos profundos normalmente correspondem àquelas crianças com problemas neurológicos gravíssimos, que não têm qualquer capacidade de autonomia e que precisam de ser alimentadas, de ser lavadas, muitas delas não verbais, não têm linguagem. É evidente que todos estes casos mais graves são perturbações de baixa incidência e de alta severidade, e depois temos as perturbações de alta incidência e de baixa severidade. Antigamente pensava-se que muitas destas crianças com estas baixas incidências e de alta severidade eram todas de causa ambiental. Hoje sabe-se que isto tudo, quase tudo é genético. Isto tudo, e nós sabemos que há um padrão familiar, e nós vemos estas crianças na consulta, e o pai também já teve dificuldades na leitura e da escrita, e a mãe teve dificuldades na área da matemática, e a maior parte não quer dizer que não haja pais doutorados e licenciados que também não sejam disléxicos e tenham crianças disléxicas. Mas pronto, tem muito de genética, até porque vocês sabem que o Tom Cruise é disléxico. Há disléxicos com competências para a matemática extraordinários, não é? E que são, muitos disléxicos têm um QI tão elevado, conseguem completamente dar a volta, e depois têm memórias tão boas, às vezes memorizam textos inteiros, não é? Isto. Quando falamos do atraso de desenvolvimento, o atraso de desenvolvimento é abaixo de 5 anos. Eu, por acaso, não sei porque isto saiu daqui, desformatou, é abaixo de 5 anos. Porque abaixo de 5 anos é difícil passar testes de inteligência. Portanto, nós falamos de atraso de desenvolvimento só até aos 5 anos. A partir dos 6 anos já temos que falar em nível cognitivo, porque a partir dos 6 anos já temos baterias e capacidade para avaliar o nível cognitivo das crianças. E fala-se de atraso global de desenvolvimento, onde há um atraso significativo em 2 ou mais áreas do desenvolvimento. A motricidade fina ou grosseira, a linguagem, a cognição, as competências sociais e pessoais e as atividades de vida diária. Isto são termos que eu acho que é importante vocês perceberem, porque neste espectro destas perturbações do desenvolvimento pode haver tudo isto. Pode haver dissociação. O que é isto de associação? Eu vou dar um exemplo. Imaginem... Imaginem uma criança com paralisia cerebral, com muito boas competências cognitivas. Há paralisias cerebrais, vocês viram um filme no meu pé esquerdo. Consegue toda a gente a ver o meu pé esquerdo. O ator é lindíssimo e é magnífico. Aquele irlandês também fez o Day-Lewis. Que é um dos meus atores. Daniel Day-Lewis. Esse. Eu também sou um bocadinho disléxico. E depois os nomes...
Imaginem que é uma criança com uma paralisia cerebral com nível cognitivo e que, por exemplo, só tem uma diplegia. Portanto, agora a paralisia cerebral também não se classifica como diplegia. As paralisias cerebrais agora são todas. Ou espásticas, bilaterais, ou unilaterais, quando são hemi, ou distónicas, ou disquinéticas e atáxicas. Portanto, agora a classificação também mudou. Mas imaginem que é uma criança que tem uma paralisia cerebral espástica bilateral, mas com atingimento sobretudo dos membros inferiores. E que até tem as mãozinhas funcionantes e funciona muito bem com as suas mãozinhas. Esta criança pode ter um atraso grave na motricidade global, mas tem boas competências na linguagem. Portanto, vai-nos ter um perfil de desenvolvimento com um perfil baixíssimo na parte motora e boas competências na área da linguagem. O desvio é muito mais grave, normalmente representa coisas ainda mais graves. O desvio também ocorre na paralisia cerebral. Na paralisia cerebral ocorrem as duas coisas. E no autismo, o desvio é aquela criança que saltou competências. Por exemplo, as competências motoras passam-se todas da mesma maneira, não é? Nós primeiro controlamos a cabecinha e o pescocinho, depois controlamos a coluna cervical, depois controlamos os membros inferiores e o apoio nos membros inferiores, e depois primeiro gatinhamos e depois andamos. Embora há crianças que nunca engatinham, mas pelo menos arrastam e tentam se deslocar. E na linguagem é a mesma coisa. Nós primeiro aprendemos a dizer papá, mamã, e só provavelmente quando atingimos um vocabulário para aí 30 a 50 palavras é que juntamos duas palavras, não é? Dizemos que é pão, e depois começa com o verbo e objeto, e depois começam as pequenas partículas e os artigos. Portanto, há uma progressão normal toda da linguagem, como há uma progressão, por exemplo, a criança normalmente aprende primeiro a reconhecer a cor, normalmente a cor que a criança primeiro reconhece é o amarelo e o vermelho, e primeiro até associa, depois identifica e depois no meio. Quer dizer, isto é a progressão normal das coisas. Nos desvios, a criança, por exemplo, quando se puxa para sentar, põe-se em pé. Quer dizer que tem uma hipertonia e que não consegue fazer dissociação do movimento. No desvio, por exemplo, é a criança autista que é capaz de falar até sem erros articulatórios, frases inteiras, uma coisa que ela ouviu num filme do Mickey, ou que ouviu numa propaganda, numa publicidade, mas não compreende. João, anda cá, ou João, dá o pé para calçar o sapato, ou João, vamos tomar banho. Isto normalmente é sinal de uma perturbação do neurodesenvolvimento. Há um desvio das etapas do desenvolvimento. A paragem também é sempre um sinal patológico, ou a regressão que acontece nas doenças degenerativas, ou nas epilepsias graves, que uma epilepsia grave pode ser devastadora para o cérebro, porque todas aquelas conexões, vocês estão a ver o que é um cérebro imaturo, que está a formar as suas vias de autoestrada na organização neuronal e as suas sinapses, está a fazer aquilo que que se chama o pruning, o pruning é o desbaste. Nós quando nascemos com montanhas de neurônios que não precisamos deles para nada. E depois vamos cortando, vamos desbastando. Isto é como as macieiras e as pareiras. Que nós temos que deixar de tirar os troncos ladrão. Aqui tem que se tirar os neurônios que só perturbam. Uma criança que está a fazer esta maturação e que está a fazer esta organização, normalmente a maturação é o occipito frontal. O frontal é sempre a maturação do frontal e a mielinização é só, às vezes, acaba só na adolescência. Mas estão a ver o que é para um cérebro que está ainda a criar as suas conexões, a criar as suas autoestradas, com uma epilepsia sempre ali a alterar todo aquele funcionamento elétrico e que tudo aquilo fica descoordenado e que aquilo pode dar uma regressão do desenvolvimento. E, por exemplo, muitas crianças autistas que até estavam a evoluir e quando começam com a epilepsia, têm a regressão. Muitas crianças com trissomia 21, porque a trissomia 21 também é mais frequente a epilepsia e que têm a regressão. O síndrome X frágil, por exemplo, também é muito frequente a epilepsia. Portanto, nós não temos diagnósticos puros em desenvolvimento. Agora, há uma coisa que às vezes acontece e é uma coisa muito frequente. A vocês não vos interessa, mas aqui a área da educação interessa. Há crianças, por exemplo, com os próprios síndromes X frágil ou trissomia 21, que às vezes parece regredir. O que acontece é que as crianças crescem, às vezes saem da escola, onde havia mais estímulos e não só, as exigências são outras e depois parece que há uma paragem e, portanto, o distanciamento, a evolução, em vez de ser assim sempre por baixo, parou ali.
E o distanciamento é cada vez maior. E isto que eu digo aqui, isto